Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 3 de setembro de 2015, são 20 horas e 1 minuto, 28 graus na cidade de Jaú. A Juliana está conosco pela internet, desejando uma boa noite a todos. E nós estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse nosso encontro de estudos está sendo transmitido da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos dar início, então, nas instruções dos Espíritos, na instrução, intitulada A Afabilidade e a Doçura. Esta instrução foi assinada pelo Espírito de Lázaro e foi dada na cidade de Paris em 1861. E diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Eu li quantos há. Desculpa, viu? Vou ler de novo. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando fala por trás. A gente pode resumir isso aqui numa palavra chamada hipocrisia, não é? A essa classe pertence ainda os homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois o coração nada tem com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Mais uma instrução dos Espíritos que se intitula A Paciência, assinada por um espírito que intitulou-se um espírito amigo, na cidade de Havre,
em 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então, veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Até aqui tudo bem? Não há necessidade de nenhuma explicação? Tá. Vamos lá. Agora, para mais uma instrução dos Espíritos, intitulada Obediência e Resignação. Essa lição está assinada por um Espírito que se intitulou Lázaro e foi dada na cidade de Paris em 1863. E diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os trunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso,
que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. A cólera, assinado por um espírito que se intitulou um espírito protetor. E essa instrução foi dada na cidade de Bordeaux, em 1863. E diz o seguinte: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerar, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais amam? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de reprimir-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-lo. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Uma outra comunicação sobre o mesmo tema, a cólera, assinada agora por Hahnemann, em Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera
se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis, que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não nos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Está claro para vocês? Esse orgulho atrapalha tudo. O orgulho é próprio de espírito atrasado, né? Os espíritos superiores são naturalmente simples, não é? E a simplicidade é que faz aquilo que nós chamamos de humildade, né? Porque quando a gente fala de humildade aqui no nosso mundo, normalmente a pessoa entende por humildade a subserviência, né? Servir aos outros por necessidade, e humildade não é isso, né? Humildade é o que fazia Jesus. Jesus, ele era calmo, pacífico, doce, afável, né? Em todos os momentos. Mas no momento que ele precisava ser firme, ele era firme, né? Falava com firmeza, chamava atenção, corrigia, né? Falava o que era necessário. Então isso é humildade, isso é ser humilde, né? Não é aquele ser superior a outra pessoa, né? Não. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não julga o seu irmão nem mais nem menos do que ele. Como ele sabe da capacidade dele, ele sempre procura se igualar com todos. Se o irmão dele está atrás dele em conhecimento, em inteligência, ele procura ajudar a crescer, a melhorar. E se está acima dele, ele procura aprender com aquele que está acima, que tem mais experiência, que tem mais desenvolvimento, que tem mais inteligência, enfim, né? Porque ele sabe que ele pode melhorar também com a ajuda desse outro. O orgulhoso não, né? O orgulhoso, se ele tem uma posição, sobretudo se ele tem uma posição social melhor que a do outro, né? Ah, não. Quem que é esse aí? Quem que você pensa que você é? Ou então você sabe com quem você está falando? Né? É mais ou menos por aí, né? Em Brasília diz que o pessoal costuma dar muita carteirada, né? O guarda de trânsito para o sujeito em alguma blitz, alguma coisa, cara, você sabe com quem você está falando? Como se ele estivesse acima da lei, né? Do bem e do mal, né? Esse é o orgulho, porque o sujeito quando é realmente sábio, quando ele é humilde, naturalmente humilde, ele é pacífico, uma autoridade para ele pede um documento, ele simplesmente mostra, não deve nada, não tem nada a temer. Ele tem um juiz, tem um milhão, uma guardinha. Quer dizer, deveria fazer exatamente o contrário, deveria
ele deveria ser o exemplo, né? Ele deveria ser o exemplo. Porque sendo autoridade máxima e se submetendo à lei, ele está dizendo assim, olha, todos nós somos iguais perante a lei. Ele seria o exemplo máximo disso, né? No entretanto, foi um péssimo exemplo, né? E tem muita gente assim, viu? Que tem um título, porque tem um diploma, porque tem um pouco mais de dinheiro, né? Ele se acha melhor, se acha superior ao outro e tal. Isso é próprio de espírito atrasado, né? E quando a gente pega e faz essa comparação, pega esse de uso, por exemplo, que não pode ser energia, então como é que está errado? Não entendi. Não entendi. Julgando ele por esse ato? Não, ninguém está julgando ninguém. Não é, a gente não está fazendo. É só pegando por exemplo. A gente não está fazendo um julgamento. Olha, há uma necessidade muito grande de nós observarmos o erro do nosso próximo. Não para exaltar o erro, ou para humilhar o nosso próximo, ou para colocá-lo numa situação difícil perante os outros. Não. Para, mirando-se no erro dele, não cometer a mesma coisa. É um dever nosso observar o erro alheio, um dever. Não para divulgar o erro. Não é isso, ó, tá vendo o que fulano faz, ele faz isso, faz aquilo. Não é isso. Ó, ele está fazendo assim, não está sendo bom para ele. Então não vou fazer porque não vai ser bom para mim também. Esse é o objetivo. Não é? Agora, quando você julga uma autoridade, quando você observa uma autoridade e você julga o ato dela, é um direito seu julgar o ato de alguém que, do ponto de vista social, do ponto de vista legal, está acima de você, é um direito seu. Até porque uma autoridade como essa que ele citou, um juiz, é pago com o nosso dinheiro. Quer dizer, nós temos o dever moral, social e político de cobrar uma autoridade como essa. Temos o dever. Como espíritas, nós temos o dever de observar e não cometer o mesmo erro. Por isso que a gente fala, queres conhecer um homem? Dê poder a ele. E toda vez que alguém adquire um pouco de poder, ele deixa de julgar para cometer o mesmo erro que ele estava julgando no outro. Uma vez eu vi um político, bastante malandrão mesmo, corruptão, falar assim, todo mundo julga a gente e tal, fala ponto dele e tal, mas se chega para uma pessoa e fala assim, você quer ser meu assessor? Ele esquece tudo que você fez de erro no passado e correndo ele aceita o cargo. Correndo ele aceita o cargo. E se fosse ver, jamais você deveria aceitar um cargo como esse de uma pessoa corrupta. E um político corrupto, como você é assessor de corrupto, Está sendo igual a ele. está sendo igual ou pior, né? Porque você sabe que o sujeito é daquele jeito. Né? Então é mais ou menos por aí, né? O grande problema, como eu disse na lição aqui anterior, na instrução, não é lição, na instrução, obediência e resignação, que a marca da nossa geração é a intelectualidade. Mas o grande mal da nossa geração é a indiferença moral. Esse é o nosso problema. A indiferença moral é o grande mal do nosso século. Porque há um desenvolvimento intelectual muito grande, mas as pessoas cometem coisas absurdas do ponto de vista moral. Usa muito mal a intelectualidade. Né? Deveria ser diferente, né? Deveria ser completamente diferente. Mas vamos fazer o quê, né? Podemos ir para o capítulo 10? Vamos lá, então. Capítulo 10. Ele se intitula Bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai tratar dos seguintes temas. Perdoai para que Deus nos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E como instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições e divulgar o mal alheio. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão a misericórdia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganharás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Explicação a respeito dessas passagens do Evangelho de Jesus. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros, aos poucos? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. O segundo tema é reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Explicação a respeito dessa passagem do Evangelho. Há, na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre, com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto
no seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança anterior e que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Até aqui, tudo bem? Compreendido aí tudo o que foi falado? Um outro tema: o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Explicação a respeito dessa passagem. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, porque espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Está claro também, né? O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixai-me
tirar-lhe do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Argueiro seria um cisco, né? E a trave seria uma baita de uma sujeirona grande no olho, né? Essa é a comparação entre uma palavra e outra. A explicação a respeito desta passagem do Evangelho de Mateus é a seguinte: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário, pois, mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de todos os vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Agora, eu vou contar uma piadinha para vocês. Vocês sabem qual é o maior cisco do mundo? Pode cair no olho de alguém? É um cisco lá de Minas Gerais, que quando o mineiro tem alguma coisa, algum cisco no olho, ele diz assim: assopra que caiu um trem no meu olho. Né? Então, haja cisco, hein? Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque, como com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Quer dizer, se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ele dissesse que era para apedrejar, ele ia contra aquilo que ele mesmo pregava, porque ele pregava o perdão incondicional. É interessante como o espírito superior ele tem resposta para tudo, e das respostas mais simples ele tira as maiores lições, né? Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, fiquei imaginando como é que ele ia ficar escrevendo numa crítica como essa, né? Ele fica escrevendo o quê? Depois, um dia, eu li em algum lugar que ele escrevia na terra assim: hipócrita, mentiroso, ladrão, enganador, profano. Escrevia, né? E aqueles que liam
aquilo que ele escrevia, o que ele fazia? Ele se identificava Se espelhava ali. naquilo que Jesus estava escrevendo. Porque aqui não explica o que ele escrevia no chão. A gente fica intrigado, numa hora dessa ficar escrevendo. Eu imaginei assim, falei, vai ver que ele estava querendo ganhar tempo para poder responder, né? Imaginei a primeira vez. Mas não é nada disso. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando-a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão todos os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Sabedoria. É muita sabedoria, né? Porque numa circunstância como essa, se não é um espírito extremamente elevado, com capacidade, ficaria realmente encurralado, né? Explicação a respeito dessa passagem do Evangelho. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Só a medida justa, viu? Quando você for apontar o dedo para alguém, busca lá na tua consciência. Eu não mereço a mesma condenação? Se merecer, não acusa. Porque aí você está na mesma condição dele, né? Não tem direito nenhum. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Você entendeu, Denise? Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Que nós não devemos tomar ao pé da letra. Entendeu? Eu já tomei já O julgo, No decorrer desse tempo que a gente está aqui, eu já entendi de um jeito, tipo assim, quando você casa, então você escolhe aquela pessoa para viver com você, você tem que viver com ela, independente de qualquer. Não é isso, né? Então eu já entendi. O julgamento, ele pode e deve ser feito. Sim. Porque quando você julga, como ele diz aqui, para reprimir o mal, né, você está ajudando a pessoa. Quando você procura reprimir o mal, desse ato pode resultar um bem para a pessoa e para os outros também. Agora, quando é para desacreditar, quando é maledicência, aí é complicado. Entendeu? Então, a gente não deve tomar essa frase, não julgueis para não ser julgado, no sentido absoluto. Ela deve ser tomada sempre no sentido relativo, né? Porque você pode e deve julgar conforme as circunstâncias. Agora, tem a pessoa que tem o hábito de julgar tudo e a todos.
né? A pessoa não pode ver nada de errado que ela está julgando, né? E julgando com o desejo de menosprezar o outro, diminuir o outro perante as pessoas. Tem gente que acontece uma coisa distante, ela nem sabe muito direito o que aconteceu. Ah, mas o que você acha de fulano? Ah, não conheço muito bem não, mas eu ouvi falar isso, e já despeja um monte de sujeira na cabeça do outro, que não tem nada, ele nem sabe o que ele está falando direito, né? Ele nem sabe direito o que ele está falando, o julgamento que ele está emitindo, então ele faz com o propósito de denegrir. Aí é complicado. Aí fica complicado. Para ele fica complicado. Para quem está sendo falado, não é tão complicado assim, porque o outro, se realmente for sincero e for buscar a verdade, ele vai encontrar a verdade, e a verdade pode não ser aquela que foi enunciada pelo maledicente, né? Então, de quem está sendo falado, muito pouco afeta a pessoa. Pode afetar quando a coisa é grave, séria, de ordem moral, né? Que atinge a moralidade da pessoa, calúnia, esse tipo de coisa, dependendo da situação, sim. Mas dependendo da circunstância, não afeta quase nada. Agora, o maledicente sempre vai ser afetado por esse tipo de situação. Porque aí ele está sendo julgado ele está julgando e não deveria julgar. Ele vai ser julgado em conformidade com o que ele fez. E se ele fez por mal, aquilo vai ser contado contra ele no mundo dos espíritos. Complica a vida dele. E as pessoas se magoam com isso, né? Hã? As pessoas se magoam com essas coisas, né? Ah, a maledicência é uma boa mesmo, né? Mas quem guarda a mágoa é porque não sabe o que está fazendo também, viu? Mágoa significa má água. Sim. Nós somos 69,8% de água. Sim. Que tipo de água você quer ter dentro de você? A má água ou a boa água? Como a gente sabe que tudo é gerido pelos fluidos, e que nós podemos e devemos, através do bom pensamento, da boa atitude, alterar a nossa condição fluídica para melhor, guardar uma água é para quem não tem conhecimento. E quem tem conhecimento jamais deve guardar uma água. Quando uma pessoa faz alguma coisa que me magoa ou me deixa triste, eu não me afasto dessa pessoa. Eu fico por perto dela. Porque as coisas vão mudar, né? E ela precisa me conhecer melhor, eu preciso conhecer ela melhor, assim. Depende muito das circunstâncias, sabe? Você pode tirar bons frutos de uma situação como essa, se você não guardar mágoa, nem rancor, nem ódio da pessoa, e esperar o momento oportuno para ensinar ela. Sabe? Você pode tirar bons dividendos dessa situação. Porque aí você espera o momento oportuno, e acontece, viu? A pessoa acaba, você vai fazendo prece pela pessoa, vai pensando coisas boas para ela e tal. Chega um momento, às vezes demora 1, 2, 3 anos, não importa. 4 anos, não importa quanto demorar. Mas chega um momento que a pessoa pede para conversar. Aí é o momento que você deve entrar fazendo uma crítica, vamos chamar de crítica construtiva, porque crítica é crítica, né? Não existe nem crítica destrutiva nem construtiva. Todas as críticas são críticas. Mas você pode chamar a atenção da pessoa para aquilo que ela fez e ajudá-la naquilo que ela fez. A gente também é chamado, né? A gente fala alguma coisa assim, que pode magoar a pessoa, né? Claro, evidente. Você tenta consertar. Evidente. Na realidade, na vida, as situações elas são sempre circunstanciais e passageiras. Sempre são circunstanciais e passageiras. O que hoje é inimigo, amanhã vai ser amigo, e assim sucessivamente. Porque todo mundo progride, todo mundo evolui, cresce moral e intelectualmente. Então, futuramente, essa inimizade vai ser desfeita. Mas a gente precisa tomar cuidado com maledicência. Quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é maledicente, é problema dele. Quer ser maledicente? A gente tem que ficar, como diz na lição anterior, com a boa causa. Quer falar mal? Fique à vontade. Né? Pode falar mal à vontade, não tem problema nenhum. A gente tem que ficar com a boa causa. Não guardar ódio, não guardar mágoa, sobretudo não guardar rancor, porque são todas as coisas que levam o homem a adquirir doenças graves. E nós, como espíritas, não temos o direito, sobretudo porque o Cristo manda que a gente não faça isso. Se você não pode perdoar diretamente,
a gente sempre pode perdoar indiretamente. Fazendo prece, desejando bem, não falando mal daquela pessoa para os outros, né? Isso é uma maneira de perdoar também. Mesmo que o outro não queira perdoar, não queira conversa, não queira amizade, não importa, né? Mas vamos lá. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. É verdade mesmo, né? Jesus, ele criticava frontalmente, diretamente, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, frontalmente, ele criticava diretamente essas pessoas, ele falava dessas pessoas diretamente, né? Hipócritas, malandros, ladrões, roubadores, falava assim mesmo. Cuidado com aqueles que usam vestes talares, porque eles expoliam e roubam as viúvas. Falava diretamente, quer dizer, então, quando a gente toma no sentido absoluto, as frases que foram escritas de maneira esparsa, porque foram escritas 70 anos depois da morte dele, né? Muitas vezes, aquilo que foi escrito como ensinamento não tem uma ordem cronológica, né? É escrito como ensinamento só. Se perde até, cronologicamente se perde. Você não sabe quando ele falou aquilo, se foi no começo, em que circunstância foi, se foi no final da vida dele. Algumas você reconhece que foi no final, outras que foi no começo, mas a grande maioria fica esparso. Cronologicamente não tem período, não tem sentido cronológico, né? Então, é difícil a gente tomar as coisas no sentido absoluto, até porque foi homem que escreveu. Homem que foi lá, por exemplo, como o médico lá, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Era um médico, ele não era discípulo de Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus, né? Ele era um cara de dinheiro, era um seguidor de Jesus e queria escrever o Evangelho. Queria passar para a posteridade, anotar para passar para a posteridade aquilo que Jesus havia ensinado. Então ele entrevistou a mãe de Jesus, entrevistou todos os seguidores que ele encontrou, gente que conviveu com Jesus, gente que teve contato com Jesus. Ele fez uma verdadeira peregrinação nesse sentido para poder... Mas você imagina, você vai entrevistar uma pessoa que teve contato com Jesus. Será que tudo que ele revelou a respeito desse contato é a pura realidade, é o fato mesmo que aconteceu? Não aumentou um pouquinho, não esqueceu de alguma coisa, não deixou uma... Hã? Ou queria, e também pode exagerar em alguma coisa também. Por isso eu não queria ler a Bíblia. Não. Por causa disso, porque você fala, olha, se você contar uma história aqui na esquina, lá no... vai estar totalmente diferente. Não, é verdade, é verdade. Tanto é verdade isso que você está falando, que os Espíritos, assim, o que tem de divino na Bíblia são os 10 mandamentos. Todo o resto são leis civis, com o objetivo de orientar e disciplinar um povo sendo selvagem. Tá certo? Mas o interessante de você ler a Bíblia não é propriamente de Moisés para frente, é de Moisés para trás. Quando você lê os profetas, tem muito, sobretudo Isaías, Elias, né? Você lê, eles falam claramente de reencarnação, falam claramente essas coisas. Os profetas eles profetizavam, né? Profetizavam não é porque é especial, né? Qualquer médium pode, dependendo da qualidade dele como médium, da qualidade moral de cada um, pode profetizar, sem problema nenhum, né? Pega um estudo que tem na nossa página, em estudos, procure lá, Wolf Messing, leia a vida desse cara para você ver. Um médium fabuloso, extraordinário, um cara com uma mediunidade extraordinária. Ele engana, o czar da Rússia desafiou o Wolf Messing a roubar o Banco da Rússia, o Banco Real da Rússia, e ele falou, não, eu vou lá e vou roubar. Entra com um monte de guarda, com um monte de segurança no banco, vai até o caixa, dá um papel para o cara, e o cara lhe entrega um montante de dinheiro, fala, não vou lembrar agora, ele lhe entrega um montante muito grande de dinheiro. E o czar esperando ele na porta, para ver se ele conseguia.
Ele vai até o pisar e mostra o dinheiro aqui, ó. Não saiu. Se ele quisesse ter saído para os guardas, ninguém barrou ele, nada. Né? Aí ele volta no caixa e, ó, estou devolvendo o dinheiro. Não, mas você veio retirar o dinheiro, por que você está devolvendo? Falou, pega o papel que eu te dei. O papel estava em branco. Ele, fluidicamente, ele tem uma capacidade de domínio sobre as pessoas muito grande, ele induziu a pessoa a ver aquilo que ele quisesse que ele visse no papel. Olha o que mediunidade. Wolf Messing, procurem lá em estudos, vocês vão ver, vão ler a história. Eles vão ficar extasiados com a história desse médium. Então, o que acontecia com os profetas era exatamente isso. Eram donos de uma mediunidade muito boa, eram pessoas, certamente, vieram com essa incumbência de trazer ao homem alguns ensinamentos, né? E profetizaram essas coisas. Aí, quando você lê lá, você vê escancarado reencarnação. Escancarada, só querer entender. Né? Mas vamos lá. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena aos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Vamos anotar aqui o dia de hoje. Hoje é dia 3/9/2015, para nós retomarmos na próxima, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, para a gente retomar na próxima. Eu li aqui que a única autoridade é aquela que está lastreada no bom exemplo, né? E estava lembrando de um juiz aí, um juiz brasileiro, que deu um habeas corpus para um dos piores traficantes de drogas, agora há pouco tempo, a semana passada. Ele pode ter o cargo de juiz, ele é pago como juiz, ele se veste como juiz, ele fala como juiz, mas ele não é juiz, moralmente não. Né? Diz o árabe que aquele que se vende, por menos dinheiro que receba, ele sempre valerá muito menos do que aquilo que ele recebeu. Está errado o árabe, né? Muito bem. Perguntas, considerações, dúvidas? Não? Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento. Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira o vosso amor e a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.